Vale analisar uma Mamãe, um filme que está na Netflix de terror, justamente para a gente fazer esse paralelo entre o recalque e a sublimação e o quanto isso influencia quando a gente guarda, recalca os nossos traumas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o quanto isso se repete e o quanto isso reverbera ao longo da nossa vida. Esses processos de repetição que a gente tem na nossa psique, no nosso comportamento e na nossa vida como um todo, ele justamente vem ao encontro desses recalques, dessas sublimações, desse não saber lidar com os próprios sentimentos, não ter maturidade emocional suficiente para passar por aquele processo traumático e o como que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, para lidar com essa psique toda que vai se transformando e vai crescendo ao longo da nossa vida. Você já sabe que neste canal você encontra uma análise psicanalítica, uma visão psicanalítica da sociedade. Os silêncios que a gente vai mantendo no nosso dia a dia, as repetições de padrão, as adaptações e adequações que a gente vai fazendo na nossa vida para caber em determinados lugares, para caber em determinados papéis. É justamente nesse lugar que a gente vai tratar desse filme especificamente, tá? É um filme um pouco arrastado, então não é um filme que você assiste e sente medo do começo ao fim, não. Ele inicia mostrando pra gente, então eu vou dar um pouco. Você sabe que aqui o spoiler ele é mais sutil, né? Então a gente não aprofunda muito no spoiler, te falando nem quando e que momento que as cenas acontecem, mas há spoilers, tá? Então eu não vou mentir para você dizendo que não tem spoiler, porque tem spoiler, mas eles são bem sutis. Eu acho que ele mais te estimula a assistir o filme do que efetivamente conta tudo. Essa visão psicanalítica é uma visão dos personagens, de como eles se comportam, e aí a gente tenta fazer um paralelo com as nossas vidas. Como é que, afinal de contas, a gente lida no dia a dia com os sentimentos mais profundos que a gente tem? Como é, afinal de contas, que a gente trabalha, que a gente regula as nossas emoções? Será que a gente está vivendo uma vida no automático e essa vida no automático tenta recalcar, tenta esconder, tenta camuflar uma dor muito grande que a gente não sabe lidar ou não quer lidar? É justamente essas questões que a gente traz aqui em paralelo com os filmes para que nos ajude, né? De uma maneira lúdica, nos ajude a reconhecer os nossos próprios sentimentos e a analisar os nossos próprios sentimentos. Lembrando também, tem que fazer um disclaimer, que não substitui uma sessão de terapia. Então, se você precisar de uma sessão de terapia, pode mandar um e-mail aqui na descrição desse vídeo, tem um e-mail, que é o meu e-mail, para você agendar uma sessão de terapia, porque sim, a gente tem agenda aberta. Tem também agenda aberta para treinamentos na sua empresa, nos locais que você precise, palestras, workshops, enfim, a gente tem uma gama de produtos e serviços que podem ser disponibilizados a você, justamente porque aqui você está conhecendo o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, a gente está tratando aqui da vida de uma mulher, a Sandra Oh, essa atriz fenomenal. Não sei se você ama ela, mas eu sou apaixonada por ela, porque ela sempre traz essa profundidade nos personagens. Eu me sinto muito feliz quando eu assisto um filme dela. A gente tem aqui a Sandra Oh, que é mãe de uma menina, de uma adolescente. E essa maternidade, ela é tranquila, ela criou muito bem a filha dela, ela criou um mecanismo de funcionalidade da maternidade dela, até que a personagem recebe um presente. E aqui, gente, eu vou deixar para você uma frase que eu já criei, então se você for usar, me dá autoria, tá? Que é assim: o mal, ele fica com o remetente. O mal deve ficar com o remetente. Então, se a pessoa te ofende, aponta o dedo para você, te xinga, hater, né? Te humilha, te maltrata, deixa o mal
com o mal, deixa o mal lá com ele, não recebe esse presente, sabe? Porque ao receber esse presente, você está concordando com aquilo. Automaticamente você está aceitando que aquela é uma verdade real. Então, quando alguém te xinga e você se dói muito, absurdamente, você está aceitando que aqui no fundo você é aquilo que aquela pessoa disse que você é. Veja a magnitude disso para a nossa psique, para o nosso inconsciente. Não é falado, né? Não é assim, nossa, doeu. Você já ouviu essa expressão, né? Bateu, doeu, pega que é seu, né? Quem souber a autoria dessa expressão já deixa aqui embaixo dos comentários para a gente poder compartilhar. Quando doer, você está aceitando. E se você está aceitando, de algum lugar, de alguma forma, você concorda com aquilo. Então, aqui a personagem recebe, você vê, ela dorme com a filha dela, é uma maternidade tranquila. A gente não vai discutir aqui se dormir com a filha é saudável ou não, porque não é esse o ponto. O ponto é, ela tem uma maternidade tranquila até que ela recebe esse presente. A filha dela não faz grandes questionamentos, vive conforme as regras da mãe, não questiona amplamente as regras da mãe, apesar da filha estar querendo já criar asas, porque a filha já tem uma curiosidade, um interesse para além do que está ali. Tá? Então a gente vai trazer aqui as formas de maternidade. Nessa cena, você vê que a filha está fazendo o papel da mãe. A filha está cuidando da mãe. E olha que interessante, nesse presente que a personagem recebe, ela justamente ela recebe esse presente e nesse presente vem todo o ponto terrorista, né? Todo ponto de terror, de horror que pode aparecer, de sobrenatural, de horror, e ali começam as sequências de cenas referentes ao terror que é esse filme, um filme assustador, enfim. Ah, e aqui é o ponto. Enquanto a mãe não recebeu esse presente, ela recalcou. Ela não sentia aquela dor. Ela não sentia aquilo que estava acontecendo e que estava ali, ó, que nem um vulcão, né? Prestes a explodir, estava ali, ó, o tempo inteiro, ela só não se permitia sentir. Então, se mantinha ocupada, ela abriu uma apicultura. Olha que interessante, ela começou a criar abelhas por conta de um pedido da filha. Gente, aqui a gente pode olhar que essas mães que têm a necessidade de agradar as filhas, que abrem mão da sua vida para cuidar das filhas e deixam de ser pessoas para serem apenas mães, a gente tem aos montes isso. Na verdade, essa é uma construção social que a gente precisa começar a desconstruir para deixar pessoas menos frustradas quando os filhos vão voar, quando os filhos vão para o mundo. Por quê? Porque, veja, ela abriu uma apicultura, ela começou a trabalhar com abelhas, justamente porque a filha achou bonitinho e quis abrir. Então, ela abriu mão de ser contadora, ela era uma contadora requisitada, contratada, ela abriu mão de ser contadora, justamente, ou seja, abriu mão da carreira dela para aceitar um desejo da filha dela. E ao final, por que eu estou trazendo esse ponto para você? Porque ao final, e aqui vem o spoiler já, um pouquinho, ela devolve para a filha dela, ela aponta o dedo para a filha dela, cobrando da filha dela uma atitude, uma, um agradecimento, uma gratidão por ela ter escolhido abrir mão da carreira dela para fazer o desejo da filha. Então ela cobra da filha: eu era uma contadora, eu tinha uma vida e você me fez abrir as abelhas porque você ia cuidar junto comigo. E no final ficou uma obrigação minha e você não me ajuda com nada. Ou seja, a filha não tem espectro emocional, psíquico, para saber distinguir, né? E as crianças não têm, e não têm obrigação de ter, e não têm. E aí a mãe, querendo satisfazer todos os desejos da filha, justamente para não perder, aqui que está a dor dela, justamente para não repetir
Se você assistir os outros vídeos do Adolescência, vou deixar até um card aqui para você. Se você assistir os outros filmes da adolescência que eu coloquei aqui, as outras séries da adolescência que eu coloquei aqui, você já viu isso se repetir do lado paterno. Então, o pai, para não repetir o ciclo de violência que ele sofreu, ele abriu mão de ser violento fisicamente. E aí, como ele não sabia muito bem como trabalhar os limites do filho sem ir para o extremo, né? Sem ir para a violência física, ele meio que abandona a paternidade. Aqui nesse caso é a mesma coisa. A mãe, para não repetir o ciclo de dor que ela sentiu enquanto filha, ela tenta fazer de uma forma diferente. Ela tenta abraçar todo o amor, todo o carinho que ela almejava, que ela ansiava da mãe dela, ela tenta dar para a filha dela, quase que sufocando-a. Quase que sufocando-a. Então, aqui nesse momento, você começa a ver essa lida, né? Essa diferenciação, essa dificuldade que a mãe tem de lidar com os próprios sentimentos, essa dificuldade que a mãe tem de lidar com os próprios pensamentos, e aí ela joga a projeção para a filha dela. Ela cobra da filha dela uma maturidade que a filha dela não precisaria ter, porque afinal de contas a filha dela é pequena e ela é grande. Entende? Tem uma frase que ela vai dizer aqui quando ela está conseguindo fazer esse confronto com a mãe dela, tá? Então a personagem principal, que é a mãe, né? Consegue fazer essa conversa honesta, que é muito saudável, principalmente na sala de terapia, na sessão de terapia, a gente tem algumas ferramentas que a gente usa para isso. Se a pessoa faleceu, se a pessoa está viva, ou se você não quer um embate objetivo, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar também, que a gente usa também. Porque quando você começa a falar, eu venho trabalhando muito isso com você. A gente precisa falar. Então, tem uma conversa aqui, uma fala dela, que ela fala, que você depois vai me dizer quando, né, você vai assistir esse filme, quando que apareceu e o que você sentiu quando ela falou isso, que é: Mãe, eu não vou mais carregar a dor que é sua. Uau! Quando ela fala isso, quando ela verbaliza isso para a mãe dela, ela consegue finalmente ter uma libertação daquela daquele terror que ela estava vivendo, emocional, psíquico, sobrenatural, espiritual que ela estava vivendo. Mas só quando ela consegue efetivamente verbalizar que ela não vai fazer. Porque veja, quando ela era criança, adolescente, ela fugiu. Então, o recurso da infantil é você fugir dos problemas ou você ir para cima como se não houvesse amanhã e aí se arrebenta no meio do caminho. Hoje, adulta, ela consegue olhar para a mãe dela adulta e falar de igual para igual. E aí, neste momento, ela consegue também, inclusive, libertar a própria filha dessa obrigação que a filha tem de ficar cuidando dela, de ficar levando ela, de ficar maternando ela. Eu quero que você me diga aqui embaixo, curte esse vídeo, comenta esse vídeo, se você tem uma relação sadia com a sua mãe, se você é uma mãe saudável, ou seja, aquela mãe, todas as mães erram, tá? Todos nós vamos errar, a gente erra mesmo. Mas se você consegue perceber os seus erros e consegue lidar com eles de maneira saudável. Por que isso é importante? Porque faz com que a gente amadureça emocionalmente. Faz com que a gente finalmente, ó, aqui, faz com que a gente finalmente se permita. Faz com que a gente finalmente se torne livre para sonhar. Entendeu? Mas isso só se a gente se permitir, se a gente se reconhecer no movimento da nossa vida, se a gente toma posse daquilo que nos pertence, daquilo que a gente quer para a gente, que é efetivamente a gente enxergar os nossos piores medos, as nossas piores dores e aceitar a ajuda que está vindo de fora. Aceitar a ajuda que está vindo de fora. Não ficar sofrendo solitário. Não ficar esperando que alguém nos ajude. Entende? Aceitar essa ajuda, ela faz toda a diferença. É isso. Me conta aqui o que você achou desse vídeo.
desse vamos analisar, uma, né, que é mamãe. Me diz aqui o que que você achou e bora prosear. Reverbera comigo. Obrigada. Até a próxima. Tchau.